Você já se perguntou o que realmente diferencia quem alcança riqueza de quem passa a vida inteira lutando financeiramente? Afinal, existem pessoas que começam do zero, enfrentam dificuldades enormes, mas com o tempo, constroem patrimônio, segurança e liberdade, enquanto outras, mesmo ganhando bem, vivem sempre no limite, sem nunca conseguir acumular nada. Jim Rohn dizia que a riqueza não é uma questão de sorte, é uma questão de comportamento, filosofia e, principalmente, de regras. Sim, existem princípios que, quando aplicados com consistência, criam um ciclo de crescimento financeiro praticamente inevitável. E hoje, você vai conhecer as principais regras de ouro que Jim Rohn usava e ensinava para construir riqueza, partindo de qualquer realidade. A primeira regra é: gaste menos do que ganha. Parece óbvio, mas essa é a base de tudo. A maioria das pessoas vive gastando exatamente o que ganha, ou até mais. O problema não é quanto você recebe, é quanto sobra no final do mês. Jim sempre dizia que se você não consegue viver com 90% do que ganha, também não conseguirá com 100%. Teu 20% ou 150%. A riqueza começa com a capacidade de criar margem. É essa sobra que vai te permitir investir, criar reserva, aproveitar oportunidades. Então, a pergunta prática é: quanto você está guardando hoje? Se a resposta for nada, está na hora de rever suas prioridades. A segunda regra de ouro é: pague a si mesmo primeiro. Assim que o dinheiro entra, a maioria corre para pagar contas, quitar dívidas, fazer compras. Só depois, se sobrar, pensa em guardar algo. Jim Rohn ensinava o oposto. O primeiro pagamento do mês precisa ser para você. Defina uma porcentagem da sua renda, nem que seja 5% no começo, e transfira esse valor para um fundo separado. Isso cria um hábito de acumulação, e com o tempo, você vai perceber que a quantia guardada começa a crescer de forma consistente. A terceira regra é: multiplique suas fontes de renda. Jim nunca dependia de um único fluxo financeiro. Ele entendia que a segurança real só existe quando você tem diferentes canais de entrada. Se hoje você só tem uma fonte de renda, sua missão é começar a pensar em formas de diversificar. Pode ser um serviço extra, um negócio paralelo, investimentos. O importante é abrir novas rotas de entrada de dinheiro. Essa diversificação é o que te protege em tempos de crise e acelera seu crescimento nos períodos de estabilidade. A quarta regra é: invista em conhecimento que gera retorno. Jim Rohn sempre reforçava que a maior alavanca financeira que existe é o conhecimento. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Ele focava em aprender aquilo que pudesse gerar retorno prático. Vendas, negociação, liderança, comunicação, investimentos. A recomendação é simples: reserve um valor mensal para sua educação financeira e pessoal. Leia livros, faça cursos, participe de treinamentos. Todo real investido em você volta multiplicado, se você aplicar o que aprende. A quinta regra é: entenda o poder do tempo sobre o dinheiro. Jim dizia que o tempo pode ser seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Tudo depende de como você usa. Ele explicava que o dinheiro investido cedo, mesmo em pequenas quantias, tem um poder de multiplicação enorme por causa dos juros compostos. O problema é que a maioria começa a investir tarde, quando as oportunidades de crescer já foram desperdiçadas. Por isso, o recado é claro: mesmo que seja pouco, comece agora. O importante é ativar o relógio financeiro o quanto antes. Essas 5 primeiras regras formam a base do que Jim Rohn chamava de filosofia de riqueza. E aqui vai uma reflexão direta. Quantas dessas regras você já está aplicando na sua vida? Porque no final das contas, o que separa quem alcança a riqueza de quem vive no aperto é o quanto a pessoa realmente aplica essas verdades no dia a dia. Agora que você já conhece as 5 primeiras regras que Jim Rohn aplicava para construir riqueza,
Chegou o momento de aprofundar nas próximas atitudes que realmente fazem a diferença na vida financeira de qualquer pessoa. A sexta regra de ouro é: faça o dinheiro trabalhar para você. Jim sempre reforçava que existe um limite para o quanto você consegue trabalhar com o seu próprio esforço físico e mental. Mas o dinheiro, esse pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida toda trocando tempo por dinheiro e nunca aprende a colocar o dinheiro para gerar novos recursos. Isso significa começar a investir de forma inteligente, seja em renda fixa, ações, fundos, negócios próprios. O importante é entender que cada real guardado pode se transformar em uma nova fonte de lucro. O foco é criar ativos que gerem renda, mesmo quando você não está trabalhando. A sétima regra é: evite dívidas que não geram retorno. Jim Rohn sempre alertava sobre o perigo das dívidas de consumo. Ele dizia que existe dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que te ajuda a gerar mais dinheiro no futuro. Um investimento em educação, na sua empresa, ou em um ativo que vai se valorizar. Dívida ruim é tudo aquilo que só te consome e não gera retorno. Compras por impulso, financiamentos de coisas desnecessárias, parcelamentos intermináveis. A orientação é simples. Antes de fazer qualquer dívida, pergunte a si mesmo: isso vai me ajudar a ganhar mais dinheiro ou só vai me dar uma satisfação momentânea? Se a resposta for apenas prazer imediato, pense 2 vezes. A oitava regra é: associe-se a pessoas com mentalidade de crescimento. Jim dizia que, se você andar com 5 pessoas que vivem quebradas, em pouco tempo será a sexta. Por outro lado, se começar a se cercar de pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro, que buscam crescimento, que falam de oportunidades e não de problemas, sua mentalidade financeira também vai mudar. Isso não significa abandonar amigos, mas significa escolher com mais cuidado com quem você compartilha suas ideias, seus planos e suas decisões financeiras. A energia do ambiente influencia diretamente nas suas escolhas. A 9ª regra é: crie metas claras e específicas para o dinheiro. Jim Rohn sempre dizia: dinheiro sem direção vira desperdício. Ter um objetivo claro para o que você quer conquistar financeiramente é o que dá sentido ao esforço diário. Quer juntar para uma reserva de emergência? Defina o valor. Quer investir para alcançar liberdade financeira? Estabeleça uma meta de prazo e montante. Quer abrir um negócio? Faça um plano com datas, números e etapas. Sem meta, o dinheiro vai embora. Com meta, ele ganha propósito. E por fim, a 10ª regra que fecha esse ciclo de ouro: pratique a generosidade inteligente. Jim ensinava que, à medida que você prospera, deve reservar uma parte para ajudar outras pessoas, mas não de forma irresponsável. Ele falava de uma generosidade estratégica. Doar para projetos que realmente causam impacto. Ajudar pessoas que estão dispostas a melhorar. Investir em causas que promovam transformação. Essa atitude não só cria um ciclo de gratidão, mas também reforça a mentalidade de abundância. Quem tem medo de doar, vive com medo de perder. Quem entende o fluxo da prosperidade, sabe que quanto mais compartilha, mais abre espaço para receber. Agora que você conhece todas as 10 regras de ouro de Jim Rohn para construir riqueza, a pergunta é simples: qual delas você vai aplicar ainda hoje? O sucesso financeiro é uma construção diária. Não depende de um golpe de sorte, mas de pequenas decisões certas, repetidas todos os dias. E se tem uma certeza que Jim Rohn deixou para todos nós, é essa: a vida não melhora por acaso, ela melhora por mudança. Se você quer uma nova realidade, a mudança começa agora. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as atitudes que você precisa tomar com o dinheiro, comenta aqui embaixo: eu vou seguir essas regras. E se pelo menos uma dessas regras vai entrar na sua rotina financeira ainda hoje, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. No próximo vídeo vamos falar sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora mesmo sem ter um negócio,
com base nos ensinamentos mais práticos de Jim Rohn.